Você se transformou nesse último período, nesse último ano, num especialista nesse assunto de aquecimento global, mudança climática, e você tem dado uma contribuição tanto a empresas, quanto a governos, quanto a estados, sobre esse assunto. Nós estamos indo para o buraco, a situação é grave mesmo, porque nós fizemos uma rápida conversa aí há uns dias atrás, e você percebeu que algumas pessoas, até pessoas importantes, não acreditam muito na história de que está aquecendo mesmo, de que a coisa não é, que seria algo cíclico da natureza, ou seja, que a gente não deveria se preocupar tanto. Explica pra gente se esse assunto é sério mesmo, se nós vamos ver impacto disso ainda na nossa geração e o que nós temos que fazer. Quando comecei a me interessar, eu pensava que eu trabalhava para o meu neto, para evitar que a segunda geração realmente seja impactada. Era na época que falávamos de 2100, 2150, etc. Depois de alguns meses eu entendi que eu ia trabalhar para o meu filho, porque já começávamos a falar de 2070, 2080. E agora eu acho que eu trabalho para mim, porque a aceleração das consequências da mudança climática são tal que ninguém mais agora nega que as coisas estão indo de uma direção e uma velocidade extremamente perigosa. Só para terminar com esse assunto de climato-cético, 90% da ciência agora, da comunidade científica, concorda que tem aquecimento global, sim. A origem é a acumulação de CO2, sim, do carbono, principalmente, e de outros gases, mas do carbono principalmente. E terceiro, que a atividade humana dos últimos, para ser simples, 150 anos, está na origem dessa acumulação de carbono. Ninguém mais, exceto 5 a 10% de pessoas, acreditam no contrário. Você pode sempre discutir sobre o grau, a importância, a velocidade, etc. Agora, que tem que é devido à acumulação de carbono, é devido, e que o homem é a origem disso, é a origem disso. Deixa eu dar um exemplo para você. America is the last developed nation still arguing over all of this. On one side, those with the faith that humans could never alter the planet so profoundly. Happy to agree are oil and coal companies and a political party strongly opposed to any new environmental regulations. President Obama promised to begin to slow the rise of the oceans and to heal the planet. My promise is to help you and your family. On the other side are 99% of climate scientists with PhDs and the president. I am a firm believer that climate change is real, that it is impacted by human behavior and carbon emissions. And happy to agree are most of the insurance companies that insure insurance companies, like Munich Re. The German giant reported last month that North America is getting the worst of it, as weather disasters cost 30,000 lives and over $1 trillion in the last 30 years, as storms quintupled. And they're warning clients to brace for much more as the melting accelerates. In 1984, the glacier was down there 11 miles away. And today, it's back here, receded 11 miles. The glacier is retreating, but it's also thinning at the same time. It's like air being let out of a balloon. You can see what's called the trim line. It's the high water mark of the glacier in 1984. That vertical change is the height of the Empire State Felipe, Building. nós, há alguns meses atrás, nós almoçamos quando você foi a São Paulo, porque você está aí em Paris agora, né? Estou em Paris. Quando você foi Estou a São indo Paulo, para São Paulo amanhã. nós almoçamos juntos e você disse que a chuva estava mudando de lugar. Na verdade, não é que estava chovendo menos. Em alguns casos está até chovendo mais, porém em outros lugares. Na semana, há um mês atrás, eu vi estava assistindo Rede Globo e um dos jornais da Globo
falou exatamente isso, porém com uma certa cautela, porém Claro. deixou claro a matéria de que o mapa do agronegócio no Brasil, que hoje é o que mantém o país em pé economicamente, que o mapa do agronegócio teria que mudar no Brasil porque as chuvas estão mudando de lugar. Mas não disse isso do jeito que você me disse no almoço vários meses atrás. Por que os governos não enfrentam essa questão? Por que eles não conversam sobre isso, já que nós vamos ter que pagar a conta disso? Eu posso responder a isso, mas antes, só para também corrigir o negócio de tem, não tem, talvez não, etc. E para ser muito claro sobre o resto da entrevista, eu não acho que vamos fritar o planeta, não, porque eu acho que nós temos, dentro da sociedade e da organização humana, as forças suficientes para corrigir o assunto antes que seja tarde. Já é muito tarde para outras consequências que eu vou, se você quiser, eu te explico depois. Mas para uma catástrofe mundial, eu acho que ainda tem tempo. E por que tem tempo? Porque acho que a gente vai acordar em tempo. Porque, como você falou, tem sinais óbvios que as coisas estão mudando. Tem sinais como aquele que você falou, tem outros, os eventos que chamamos de eventos climáticos, a Sandy em Nova York, que acordou um monte de gente, inclusive Obama, as secas, os incêndios nos Estados Unidos ou na Europa, a mudança climática que está envolvendo uma mudança de regime de água dos rios, que no setor que eu trabalho mais, que é a eletricidade, está mudando o regime de gestão das centrais, porque você sabe, para uma central térmica funcionar bem, você precisa de que chamamos de uma fonte de frio. E hoje você tem uma mudança nos rios de tal maneira que você não consegue mais resfriar as centrais que já estão localizadas. Então, por que isso não é claramente falado? Pelos motivos de sempre. É que você não quer explicar a verdade para não apavorar as pessoas. Portanto, você trata o pessoal de burro, como você sempre... Há 20 anos que a gente se conhece e todos os nossos problemas começam com essa frase. Será que podemos explicar a verdade para as pessoas? Para elas poderem agir? Ou é melhor esconder e aquela pequena elite pensar que elas podem continuar a fazer o que quiser, porque eles não querem dar a verdade para uma maioria que supostamente não vai entender. Quer dizer, é uma opção burra pela burrice, né? Porque, na verdade, o que a gente fala... Depois a gente vai entrar no... Por que os políticos não fazem nada, né? Primeiro porque eles estão atrasados, como sempre. A grande falácia hoje é chamar eles de líder, porque eles não lideram, eles seguem. Deveria ser chamado de seguidor político e não de líder político. Porque em vez de Fantástico! Em vez de mostrar aonde nós vamos, porque eles sabem, eles não podem dizer que não sabem. A ciência é muito clara. O exército americano reconheceu a mudança climática como a primeira ameaça do século. Já tem, e depois não vamos, precisaríamos de 3 horas de conversa, mas você tem outros casos, shale gas e tudo isso aqui, que está mudando a mapa do poder no mundo. E o fato que o Polo Norte está derretendo vai permitir rotas comerciais, rotas militares, que vão mudar a geografia do poder. Então, o exército já entendeu. Eu estava numa convenção uma vez, e ao meu lado tinha um almirante. Então, eu conversei com ele, falei, almirante, o que o senhor está fazendo uma reunião sobre mudança climática? E não disfarçado, né, com uniforme e tudo. Então, falei, mas por quê? Aí ele falou, meu jovem, que ele era um pouco mais experiente que eu, falou, meu jovem, não sei se o senhor reparou, mas 100% das instalações da Marina estão ao nível do mar.
Eu falei, E, obviamente, se tem mais 2 metros no mar, a gente vai ter problema com 100% das nossas instalações. Na ciência climática, tem uma coisa que se chama de feedback, que é a aceleração das coisas. Ou seja, que o recado que a Terra manda, quando ela é agredida, como está sendo agredida hoje. Então, ela tem coisas que a gente não entende. Por exemplo, qual vai ser as consequências se o permafrost do norte derrete e libera o metano que está lá dentro, que são milhões de vezes mais do que o carbono que já mandamos até agora. Tem o fato que o polo está reduzindo, diminui o que se chama de massa branca, que reflete a luz do sol, portanto, aumenta, acelera o aquecimento global. Então, tem coisas que a gente não conhece, que a ciência não consegue admitir. A única coisa que a gente sabe é que se a gente passa de uma certa temperatura, a gente deslancha fenômenos que ninguém nunca experimentou. Só para te dar uma ideia, 5 graus de diferença é a diferença que a gente tinha entre o tempo moderno e o tempo que alguns anos atrás era glaciária, não sei em português Glacial, como se fala. glacial. Portanto, a diferença que estamos começando a falar, obviamente, é assustador. Você falou do líder político que não lidera. Agora me fala um pouco do líder empresarial, do executivo, que também não lidera, que também segue o tambor e também aumenta o barulho. O que ele devia fazer? Então, o business ele vai agir não porque ele é altruísta, mas porque ele entendeu que se não corrigir essas condições extremas, eles não vão poder funcionar. Os bancos não conseguem mais calcular uma taxa de retorno, porque elas não conhecem mais o custo do que nós chamamos entre nós de externalidade. Qual é o preço do carbono? Ele estava a $30 a tonelada 2 anos atrás. Ele está a 5 agora. E ninguém acredita que vai ficar em 5. Então, é uma incerteza enorme que está começando a entrar no sistema financeiro. Os balanços das empresas... Tem uma tese que foi apresentada há pouco tempo lá em Londres por uma economista muito conhecida, se chama Lord Stern, que escreveu sobre as consequências climáticas, das mudanças climáticas, que já está entrando no mérito dos balanços das empresas, dizendo, peraí, se nós estamos com um nível de emissão de carbono acima do normal, se nos balanços de algumas empresas esse carbono ainda está valorizado, as reservas de petróleo, de carvão, e que sabemos que mais cedo ou mais tarde esse petróleo, esse carvão vai ter que ficar embaixo do chão, porque não vamos poder usar e queimar. Então os balanços das empresas são falsos. Então vamos ter que corrigir isso. Os seguradores não sabem mais como segurar eventos climáticos. Quem, por exemplo, está reconstruindo as casas lá em Nova York, em Long Island, não acha mais seguro de nada. Ninguém mais vai segurar um bem que todo mundo sabe que tem agora uma chance enorme de ter problemas. O grande problema que nós temos hoje com mudança climática é que você, como empresário, você normalmente toma decisões baseadas na sua experiência, no seu feeling, que é baseado sobre uma experiência que você teve ao longo de tempo. E que, sem saber, você incorporou dados do passado. Você está dizendo uma coisa que é muito curiosa, porque a gente vê os economistas falando na TV, e todos os economistas, todas as análises se apoiam nos dados de ontem e anteontem, né? E a gente vê que é tudo, fica parecendo que é tudo um grande chute, porque a gente já está sentindo que as coisas estão mudando para frente. E aí não vale é que esses dados agora não valem mais. Você não pode mais basear as suas decisões sobre o passado, porque o passado já não é mais uma boa imagem do futuro.
todas as coisas estão mudando a uma tal velocidade que a gente não sabe mais tomar decisões. Portanto, o business vai agir para que essa situação seja gerenciável de novo. Porque Felipe Joubert, eu quero te agradecer muito. Eu queria contar com você nos próximos capítulos e vai ser muito legal. Todo domingo, 8 horas da noite, você recebe um capítulo novo no seu e-mail. Valeu, um abraço, até a próxima.